episódios como esses não aconteçam mais, mas a saúde mental das pessoas anda muito prejudicada. A gente vê cada vez mais essas ações assim que são trágicas, que são repugnantes, mas ainda nesse contexto todo de saúde mental, tem uma chamada dezembrite, que é uma espécie de esgotamento das pessoas nessa reta final do ano. Até nós vamos trazer entrevista aqui agora ao vivo com o autor de um livro, né, o Lucas Freire, que ele escreveu o livro Exaustos. Imaginam saídas para o cansaço diário, para justamente nós sabermos como escapar desse cansaço nessa reta final do ano, onde as pessoas se sentem, né, de fato, esgotadas. Eu gostaria então que você explicasse como que a gente pode lidar com essa situação. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia David, bom dia bancada. Bom, a gente está vivendo uma era que eu chamo da era das neuroprisões, né? Uma era em que a gente avançou tanto no conhecimento de como prender a atenção das pessoas e isso tem causado um efeito rebote que é paralelo a isso. Nós vivemos também um momento da nossa sociedade em que as pessoas estão, de fato, exaustas, uma exaustão coletiva, é um sentimento coletivo de desgaste contínuo que vem associado também a uma cultura de produtividade contínua, como se a gente não pudesse parar, né? Nos ofereceram e nos prometeram liberdade, nos entregaram correntes invisíveis. A tecnologia que nos prometeu mais tempo livre, mais produção, que nos oferecia uma riqueza que nunca chega, um crescimento infinito que tentaria garantir uma felicidade. E a gente tem visto o efeito rebote, né? Uma hiperconectividade, uma hiperprodutividade, uma erosão da autonomia. As pessoas hoje estão com dificuldade, inclusive, de desacelerar. E também acontece um fenômeno que eu chamo de atrofia lúdica. Nunca tivemos tanto entretenimento, mas esse entretenimento nunca foi tão vazio e ele não é capaz de nos regenerar, de nos recuperar. Por isso, esse e outros fatores têm nos levado a esse sentimento coletivo de exaustão, que em dezembro é onde talvez desemboque muito dessa angústia de promessas não cumpridas. É um período do ano em que a gente fecha e abre ciclos, é um período de reconexão social em que a gente vai se deparar, por exemplo, com essa pobreza do nosso senso de comunidade, que é também algo que a gente tem erodido ao longo desses últimos tempos. Sem dúvida alguma. Cíntia? Bom dia, Lucas. Parabéns pelo livro, Feliz Natal. Uma curiosidade, esse livro surgiu de uma exaustão sua também? Sem dúvida, eu faço parte disso, mas eu sou psicólogo do trabalho, então eu trabalho aí pelo Brasil todo, interagindo com pessoas, e esse sentimento que eu tenho e que muitas pessoas têm, ele tem sido reverberado dentro de mim. Eu ouço todos os dias as pessoas falando: olha, eu não aguento mais, eu estou exausto, eu tenho uma sobrecarga, são horários, carga horária de trabalho acelerada, uma falsa ideia de que vai produzir sempre. Você sabe que a gente tem uma cultura tão complexa que outro dia eu vi uma colega que estava na academia, ela estava lendo um livro e postou uma foto, né? Como é possível, né? Como é possível esse mundo multitarefa, né? Às vezes na esteira, ou é que o pessoal vende umas coisas. Mas a foto fica bonita, assim, né? A foto fica bonita, né? A foto fica boa, né? Mas o excesso de informação que a gente vive hoje colabora muito para isso, né? Eu acho que a gente no passado tinha um cansaço diferente. O cansaço hoje não é só físico, ele é mental, né? Sem dúvida, a gente está vivendo uma era de volume e uma carga de estresse maior do que somos capazes de lidar. E muito dessa informação, ela vai mexer com os nossos medos, os nossos receios, aquilo que prende a nossa atenção, né? A gente está vivendo uma era da atenção sendo sequestrada. Os algoritmos, eles entendem muito do nosso funcionamento e eles fazem com que a gente fique ali, sempre se retroalimentando e perdendo o que a gente tem de mais importante, que é a presença, a experiência genuína, o estar no agora. E o excesso de informação que nos leva hoje a um medo de desconexão, né? Hoje já temos medo de desconexão. A gente tem um sintoma que muitas pessoas vão viver, inclusive nesse período agora, chamado stress lexing, que é quando você tenta desestressar e você fica mais estressado. Por quê? Porque você não consegue desconectar. Não dá mais para ir para um lugar. Eu tenho medo de ir para um lugar em que eu não tenha uma conexão, um Wi-Fi genuíno ali, funcionando a todo vapor, porque eu vou perder o que está acontecendo no mundo e tudo mais, né?
E qual a sua dica, Lucas, para que as pessoas... Eu também tenho um livro chamado Manual Divertido de Viver o Agora. E qual a sua dica para que as pessoas vivam o agora, sabe? Degustem esse momento, que é hoje, um Natal, e não já pensar no Réveillon e no ano que vem. Qual é a sua dica? Olha, eu acredito e eu trabalho muito numa frente que explora as diferentes expressões do lúdico, do brincar. E eu costumo dizer que é preciso recrear para recriar. A gente precisa se restaurar, principalmente no que a gente tem com expressões do lúdico, que envolve as artes, a contemplação, que envolve muitas vezes o esporte não competitivo, porque até o hobby foi cooptado, né? As pessoas vão ter um hobby hoje e elas têm que ser as melhores do mundo no hobby que elas têm, né? Então é um convite que eu faço a recuperar uma atividade de infância, a criar um ritual sem propósito, a voltar a ser amador, a se desconectar ritualmente e a se reconectar com o lúdico genuíno. A gente vive um paradoxo. Somos uma geração com muito entretenimento, mas esse entretenimento nunca foi tão empobrecido, né? A gente vê pessoas agora, por exemplo, tem uma cena que me marca muito, que é o Réveillon em Paris, que todo ano se repete. As pessoas lá em volta do Arco do Triunfo, fazendo a contagem, e um mar de celulares, empobrecendo a experiência, empobrecendo a presença, pouquíssimos abraços e muitas gravações e muitas telas. Então, eu acredito muito em a gente regenerar através disso, do lúdico, que recupera a nossa imaginação. A brincadeira infantil mais importante é o e se. E se eu pudesse pensar minha vida diferente? E se eu pudesse seguir outro caminho? Se a gente empobrece a imaginação, a gente empobrece a nossa vida. E a função do lúdico é essa, né? Resgatar a resiliência através da imaginação. Sem dúvida alguma. Nós conversamos com o escritor do livro, né? Lucas Freire, eu que agradeço demais aqui a presença no Morning Show. Valeu. Obrigado, tchau. E de fato, né, eu acho que ele trouxe também um ponto, Karina, que muitas pessoas acabam realmente naquele hobby competindo demais, né? Tem isso mesmo, eu tenho notado, por exemplo, a pessoa começa a correr, aí ela tem que diminuir cada vez mais o pace, usa aquele relógio e tal. Eu faço crossfit, também tem a mesma coisa. Então essas pessoas estão cada vez mais, eu preciso ter resultado. Só que você vai ali para um hobby, para se divertir, não necessariamente para competir. Ele mandou tão bem nas palavras dele, falando sobre voltar ao lúdico, sair da performance. No discurso dele foi excelente. A gente tem trabalhado hoje na psicologia exatamente com menos é mais. Sair desse lugar da performance. Vocês fizeram uma pergunta, né, de como se manter no presente. Ele trouxe até essa dificuldade de relaxar. A gente está ensinando o básico no consultório, que é aprender a respirar. Como é que em algum momento a gente esqueceu até como se respira? Prestar atenção na respiração. E dentro das organizações, existe até o 1 minuto de respiração. 1 minuto que você para respirar, para observar o seu corpo. E vou até falar para você agora, talvez agora você esteja relaxado, ontem você passou o seu Natal, de repente bebeu um pouco, tal. Mas em geral eu passo no Instagram e falo assim, galera, baixa o ombro aí, tira a língua do céu da boca, respira, e a pessoa escreve, caramba, você falou isso, eu estava extremamente tenso, a gente perdeu noção até do nosso corpo, e ele está toda hora muito acelerado. Não, sem dúvida alguma. E aí a pessoa, em vez de curtir aquele momento, não, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba nem vivendo a experiência. Ele falou também dos celulares, né, que as pessoas estão mais preocupadas muitas vezes na postagem, nos vídeos, do que necessariamente no momento de abraçar, de confraternizar. Ainda mais num... Essa formatação que você falou, de postar a corrida e tal, leva a isso também, né? Incentiva também que haja uma competição. Não, hoje eu corri 5 km, hoje eu corri 10, ou no caso lá você levantou não sei quantos pneus lá no CrossFit, algo nessa Não, na verdade eu quero perder alguns pneus, porque depois da ceia, meu amigo, olha, acorda lá a gente ganhou. Vocês comeram bastante na ceia ou não? Tentei comer menos, mas comi sem muito... É engraçado que uma coisa que ele falou, né? Que muito entretenimento, mas pouca diversão. Né? Então a gente tá... Diversão real, né? É real, porque a gente tá o tempo todo, inclusive até isso, né? Eu vou comer, não posso comer muito que eu vou engordar. Então é uma neura que a gente nem tem o prazer de uma refeição. Né, doutora? Eu acho que é muita, assim, a gente vive um estresse de tudo. Um estresse estético, um estresse físico, um estresse de sucesso, um estresse etário. Eu vou fazer tantos anos, não fiz isso. É um mundo de estresse, né? E aí, uma dica bem rapidinho, assim, eu sei que vocês sabem dessa dica, mas que vale a pena. A minha filha pegou meu celular
e ela colocou aqui notificações que eu não tinha. Até para ela falar, ela disse, né? Para você ver minhas mensagens, né? Porque eu desligo mesmo do celular. Ela colocou a notificação, é uma coisa horrível isso, porque acaba que o celular dá uma tremidinha e você olha para ele muito mais do que você precisava. Então, uma grande dica é tire a notificação do seu celular e mantenha à distância. Existem estudos mostrando que quando o celular está perto, não é nem que você pegou nele, só por ele estar perto, a sua atenção diminui muito naquilo que você está fazendo. E em tudo, né? Até na sua academia. Você está lá, ao invés de você prestar atenção naquele momento, você já está pensando qual é o melhor ângulo para tirar foto, para você postar, dizendo que você estava lá. Então, uma dica. Inclusive ontem eu larguei o celular, fiquei atento à ceia de Natal, mas aí vem um arrependimento depois. Vamos conversar com a Thaís Barca, ela que é nutricionista, para aqueles que, assim como eu, exageraram na ceia de Natal, o que fazer agora? A gente come sem culpa, obviamente, mas a gente tem a ceia de Natal, em breve também Réveillon. E esse período, hein? Como fica, Thaís? Bom dia.